destruição. Você vê que a pessoa que segue um falso profeta, um falso mestre, a pessoa está caminhando junto com ele para a sua própria destruição. Um falso ensino faz isso. Verdade. Tanto o que ensina quanto o que ouve. Se seguir essas práticas, os dois caminham para a destruição. Vamos ver então como que Jesus então divide esse grupo. Ele começa dizendo assim, portanto, ele volta lá ao verso 23, ele diz, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Os que aprenderam, como ela costuma falar, veja que ele volta aí no verso 24, ele diz aí, como os costuma falar, os profundos segredos de Satanás. Ele diz ainda aí no verso 23, ele afirma isso, retribuirei, deixa eu ver aqui como é que eu coloquei aqui. Ele divide o grupo aí dizendo o seguinte, no verso 23, portanto, ele volta atrás, os que seguem esse falso ensino, ele diz, portanto, deixa eu ver aqui onde ele diz, portanto, retribuirei, aqui ele divide o grupo, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Os que seguiram o falso ensino dessa mulher, é o que ele vai dizer, atribuirei eles aflições, ele diz, atribuirei eles aflições, o que seguiu esse falso ensino. Ele diz, atribuirei aflições, e por fim, ele diz, atribuirei a morte. Essa morte aqui não é a morte física, é morte literalmente. A falta de arrependimento traz a morte, que é a separação, a segunda morte, que é a separação de Deus. Era 2 grupos dentro da igreja. Agora vamos ver, esse é o primeiro grupo que seguiu esse falso ensino. Ele diz, já que vocês não se arrependeram, então vou trazer aflições, eu vou trazer castigo sobre vocês. E por fim, a morte física, a separação, ou a morte física não, a morte no sentido literalmente, morreu para Deus. Agora, havia 2 grupos dentro da igreja. Agora vamos ver o que ele diz ao outro grupo. Ao outro grupo ele diz assim, ainda no verso 24, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós, que é aqueles que não seguiram esse falso ensino, mas tão somente apegai vós com firmeza ao que terde, era o ensino verdadeiro, até que eu venha. Essa é a igreja que vai encontrar com o Senhor nas nuvens. É eu, é você, se permanecer fiel à palavra de Deus. Não dê ouvido ao falso ensino. Procure, sabe, conhecer a palavra de Deus. E agora no verso 26 ele diz, ao vencedor. Ele diz, ao vencedor, o vencedor é aquele que permanece firme. Veja, ele diz, o vencedor é aquele que permanece, nas minhas obras até o fim. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, ele governará com cedro de ferro e reduzirá a pedaço como se fosse vaso de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante a que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Vamos ver então como é que fica essa colocação que Jesus faz. O vencedor é aquele que guarda até o fim as obras de Cristo, renunciando ao pecado e às vantagens desse mundo materialista, que a gente vê muitas pregações por aí sobre isso. A premiação aqui que Jesus faz, começa aí no verso 28, veja, aquele que permanece até o fim, Jesus diz assim, eu lhe concederei, veja, ele diz, lhe concederei autoridade semelhante a que recebi de meu Pai.
Os salvos receberão a estrela, ou não, os salvos vão ser honrados com autoridade semelhante à de Cristo. Não só honrado, mas também presenteado. O verso 29, embaixo fala assim: e também lhe darei a estrela da manhã. Os salvos receberão a estrela da manhã. Não apenas eles receberão corpos gloriosos, que vão brilhar como as estrelas no firmamento, mas também vão conhecer a Cristo, a estrela da manhã, como está em Apocalipse, capítulo 2 e o verso 16. Esses não se renderam aos profundos segredos de Satanás. E Jesus diz: tão somente apegais vós com firmeza. Deu para os irmãos entender o perigo de um falso ensino? Quando o pastor me convidou, eu lembrei desta passagem, o livro das Revelações, e lembrei como que nós estamos como igreja, eu e você. Como que nós estamos como igreja? Jesus diz: permaneçam firme. Permanece firme. Quem permanecer firme na palavra do Senhor, esse é o que ele diz no verso 28, vai receber um corpo glorioso, vai receber a estrela da manhã. A estrela da manhã é Cristo Jesus. E eu queria fazer uma aplicação para nós que está em Gálatas capítulo 5, não sei se ali vai dar tempo. Gálatas capítulo 5. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Gálatas capítulo 5, são 10 versículos. Se não der, nós vamos concluir. Capítulo 5, do verso 16 ao 26. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, vós afirmo, vivei pelo Espírito, o Espírito aqui é o Espírito Santo, de forma, portanto, vós afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei a vontade da carne. Portanto, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro e de modo que não consegue fazer o que queres. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Agora as obras da carne são manifestas. A obra da carne são manifestas, como a imoralidade sexual, a impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos adverto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Contra essas atitudes não há lei. Os que permanecem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos igualmente de modo sob a direção do Espírito. Não vos torneis arrogantes, provocando-os uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, se nada disso aqui, que o apóstolo Paulo faz essa lista, campeia o meu coração e o seu coração, se nada disso aqui campeia, vamos ver o que o Senhor Jesus diz lá onde nós lemos, verso 25. Ele diz: tão somente apegais vós com firmeza o que terdes, até que eu venha. Mas se isso aqui tudo, essa lista toda que o apóstolo Paulo diz, se ainda campeia ao meu coração e o seu coração, ele diz aí no verso 21: concedi tempo para que se arrependa. Deus ainda concede tempo para que eu e você se arrependa. Se nada disso aqui campeia o meu coração nem o seu, apegamos com aquilo que nós temos, a palavra de Deus, até que o Senhor Jesus venha. Mas se acaso
essa lista toda campeia ainda o meu coração e o seu. Tem tempo ainda para nós nos arrepender. Jesus ainda está dando tempo para que nós nos arrependemos. O Espírito Santo possa falar o meu coração, possa falar o seu coração. Pastor José do Carvalho, eu agradeço o Senhor pela oportunidade que o Senhor me concedeu. Estamos aqui para junto nós falarmos de Jesus. Falarmos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Meu Deus, vamos ficar de pé, fazer um momento de oração. Mas antes vamos aplaudir o Senhor bem forte para Deus.